Com tanta informação rápida e conteúdos curtos dominando o nosso dia a dia, será que faz sentido a gente continuar lendo calhamaços, né, de mais de cento e tantas páginas? No mundo acelerado do século XXI, será que o romance, né, enquanto gênero literário, se tornou algo dispensável? Ou ele continua sendo essencial para a gente entender a nós mesmos e também o mundo ao nosso redor? No vídeo de hoje, a gente vai bater esse papo e, se você quiser participar, fica comigo depois da vinheta. Oi, oi, bem-vindo a mais um Diário de Escrita. Como eu chamar aqui, pega a tua bebida preferida aí, senta aqui pra bater esse papo junto comigo, que com certeza é um papo cabeça, gente. Esse é um papo cabeça. E se você não sabe do que se trata esse vídeo aqui, toda quarta-feira eu lanço um episódio do Diário de Escrita, que é basicamente a documentação do meu processo de escrita do meu primeiro livro, participando da formação do professor de escrita criativa Thiago Novaes, chamada A Preparação do Romance. E é isso, toda quarta-feira eu conto um pouquinho como é que foram as aulas da semana, como é que foram as minhas percepções, né? E como é que foi a minha experiência também, né, com algum assunto que tenha me impactado. E, gente, essa semana teve um assunto que me impactou logo no início do curso, né? Que foi o questionamento que o professor fez sobre a importância do romance moderno, né? Para o nosso século, sabe? Qual a importância do romance moderno para o nosso século? E aí, serve para quê? Sabe? Por que não poesia? Por que não conto? Sabe? Por que não outro gênero literário? Por que o romance? E aí, antes da gente partir de fato, né, para essas questões, eu queria destacar alguns pontos aqui importantes sobre o surgimento do próprio romance enquanto gênero literário, tá? O romance ele surge ali entre os séculos 17 e 18 e ele é influenciado fortemente pela literatura medieval e renascentista da época. Dom Quixote é considerado o marco desse gênero, tá? Do romance literário. No século XIX, o romance se consolida com Jane Austen, Charles Dickens e Dostoiévski. No século XX, escritoras como Virginia Woolf, James Joyce e Gabriel Garcia Marques inovam o gênero, explorando novas formas narrativas e novas temáticas. Bom, e aí escrever um livro, gente, escrever um romance, né, requer então que a gente pare um pouco para refletir sobre a importância do romance para o século XXI. Acho que todo escritor, né, contemporâneo precisa fazer essa reflexão, né, quando ele escreve um livro que se situa, né, que parte desse gênero literário que é o romance. É importante a gente não só olhar para trás, né, vendo as vozes que vieram antes de nós, né, e que consolidaram esse gênero, né, como também é importante a gente situar a importância, né, de continuarmos não só produzindo essas obras, mas como também consumindo elas. E aí, o Thiago, ele vai provocar a gente perguntando, né, fazendo essa pergunta emblemática, né, qual é a importância então do romance para a era moderna? Qual seria a importância? E aí ele traz uma metáfora interessante, né, do romance na figura do bosque. E aí que seria o quê, né? O que seria isso? Esse é o ponto número 1 da nossa conversa, né? O bosque e a sua totalidade, né? Ele vai dizer, imagina que existam pessoas que estão num bosque. E aí algumas pessoas se interessam por flores e elas olham especificamente para as flores. Algumas outras pessoas se interessam pelos frutos das árvores e elas vão olhar especificamente para o fruto dessas árvores. Outras pessoas vão se interessar pela grama e elas vão olhar especificamente para a grama. Algumas outras pessoas vão olhar especificamente para a raiz das árvores. Então, de pessoas vão se interessar por questões diferentes desse bosque. Ele vai dizer, então, que o romance é o bosque todo. O romance é a totalidade desse lugar. Ao invés do romance ser
essa pessoa que está olhando especificamente para um lugar, o romance, ele é a totalidade, ele trata de todas as coisas, sabe? Ele consegue abarcar a experiência humana nas suas mais variadas e multifacetadas condições. E aí ele vai dizer que o romance, ele não é, então, esse olhar específico, sabe? Esse olhar voltado para uma única e exclusiva coisa, mas que o romance, enquanto poético, ele é aquilo que faz a gente se afastar e conseguir abarcar todas as questões que são importantes para a nossa experiência enquanto sujeito, enquanto ser humano. E aí ele vai destacar, então, a importância do romance. Enquanto outros gêneros, eles focam, né, em algumas narrativas e têm limitações específicas, né, o romance, ele tem a possibilidade, né, ele consegue essa possibilidade, enquanto gênero literário, de tratar do total, percebe? E aí a gente segue para o segundo ponto da nossa conversa, gente, tentando refletir um pouco por que o romance, enquanto gênero literário, ele é visto como uma distração. Em que ponto que o romance, né, o romance moderno, ele se associa a essa ideia de distração? Como é que o romance se associa a essa ideia de algo que é dispensável? Que o romance é entretenimento. É muito comum a gente encontrar as pessoas por aí falando assim, eu acho tão bonito quem lê livro, né? Eu não consigo ler, sabe assim, eu fico cansado, eu durmo, sabe, eu não consigo ler, não nasci pra ler. Essa coisa, né? Não tenho tempo, né? Isso acontece, gente, porque historicamente a literatura, ela foi dividida entre o que é considerado sério e o que é considerado frívolo, banal. Então, eles colocaram, né, historicamente falando, né, a literatura, né, o romance moderno, né, por sua vez, dentro dessa caixinha de coisas que são banais. É entretenimento, sabe? Precisa consumir romance, consome romance quem tem tempo, sabe? É um luxo. E aí, gente, gêneros como a filosofia, a história, até a poesia mesmo, são mais associados ao pensamento crítico, né, do que o romance. Enquanto que o romance, por exemplo, ele é rotulado como uma forma de lazer. Não, o romance é entretenimento, é forma de lazer, né? O que faz a gente pensar de fato é a filosofia, sabe? Pensar criticamente sobre as questões históricas, né? É você se envolver com a poesia. Além disso, gente, filmes, séries e, atualmente, as redes sociais, elas reforçam essa ideia de que o romance é apenas um escapismo. E eu já ouvi isso várias vezes, que o romance é só um passatempo sem benefícios práticos, né? As pessoas costumam falar assim, fulano lê muito livro porque ele tá querendo escapar do mundo real, né? Tira a cara do livro, né? Fulano tá lendo livro porque ele não consegue lidar com a realidade à sua volta. Balela, gente. Só mentira. Não tô falando que essas realidades não existem, tá? E que não existam pessoas que realmente se valem dos livros para poder se isolar, né? Se esconder socialmente falando. Mas não é a questão aqui, tá? Porque aí colocam, né, essa culpa, né? Demonizam, então, né, a figura da literatura, né, do romance moderno, como sendo o principal responsável por isso. E não é. Tá? E aí as pessoas acabam esquecendo, gente, que o romance, ele é um meio da gente refletir, então, sobre a nossa sociedade e sobre as nossas emoções. O romance, ele permite a gente pensar um pouquinho mais sobre a complexidade das experiências humanas. E aí lembra da metáfora do bosque, né? O romance permite a gente imergir, sabe? Permite a gente pausar, parar e fazer uma atividade, exercer uma atividade de foco e concentração que exige muito da gente. E aí, gente, ler um romance exige, então, da gente imersão e reflexão. E aí, isso funciona, gente. Imergir e refletir, né? Dado o nosso contexto de redes sociais, né? No século XXI, funciona como um remédio, gente, contra a pressa
e o pensamento simplista. Quanto mais você consegue fazer essas práticas de imersão e de reflexão através da leitura de romances, né, da literatura, você consegue desacelerar a vida corrida que a gente leva e sair de um pensamento simplista sobre as coisas. E aí, eu volto a dizer, gente, escrever um livro exige que a gente pense, reflita um pouco sobre a importância do romance para o século XXI. É importante que novos escritores, novas escritoras olhem para trás, né, para todos esses sujeitos e sujeitas que colocaram as suas vozes, né, colocaram as suas palavras no mundo e consolidaram, né, toda essa estrada, né, todo esse gênero literário que é extremamente importante, principalmente em contexto de redes sociais no século XXI. A gente parte para o terceiro e último ponto da nossa conversa, pensando então na aula dessa semana. Foi bastante coisa, hein? O terceiro ponto, então, gente, seria o romance como forma de contestação e registro histórico. E aí, o que eu quero dizer com isso? O que o Tiago quis dizer com isso? Destacando, então, essas nuances, né, de importância que o romance traz, que o romance tem. O romance, ele mantém viva a memória. O romance mantém viva a memória, que, de outro modo, poderia simplesmente ser apagada, poderia ser esquecida. Nesse sentido, gente, a escrita de um livro pode se colocar como a realização de uma vocação social, através do qual a gente poderia explorar realidades que, de outro modo, gente, ficariam ocultas, percebe? E aí, um bom exemplo disso é esse calhamaçozinho aqui, do Victor Hugo, que é O Corcunda de Notre Dame. Gente, eu já comecei a leitura desse livro aqui, e originalmente o livro tinha outro nome, né? O título aqui é O Corcunda de Notre Dame, mas o título original é Notre Dame de Paris. E aí o Victor Hugo, gente, ele se vale da escrita desse livro aqui para poder fazer uma denúncia à depredação dos espaços públicos que ocorriam na Paris em que ele vivia, na época em que ele vivia, na Paris da época em que ele vivia. E aí, ele se vale da escrita, então, de um romance para poder não só, né, trazer um livro bem escrito, personagens muito bem construídos, mas também para poder chamar a atenção para a depredação de obras arquitetônicas públicas, espaços públicos que estavam sendo depredados na época, pós-Revolução Francesa. E aí, gente, percebe então, dentro desse contexto, como é que o romance ele pode funcionar como uma forma de contestação e registro histórico? Inclusive, no livro, tem vários capítulos em que o Victor Hugo ele para e começa a descrever Notre Dame, sabe? Detalhadamente. E a Paris também, da época dele. E aí volta a nossa pergunta, né, gente? Será que o romance tem importância na nossa época? Qual é a importância, então, da gente consumir, né, o romance moderno? O romance enquanto literatura, gênero literário. Será que tem importância? Tem muita importância, né, gente? Óbvio, é claro, né? E aí, a aula dessa semana, ela traz luz para essa questão. A partir daí, então, é que eu e os meus colegas, né, tendo em vista isso de modo muito claro, a gente pode pensar então na escrita do nosso livro, tendo como referência toda essa história, toda essa estrada que já foi pavimentada pra gente, né? Só andar. E é isso, gente, tá? Por fim, no mundo acelerado, né, e dominado com informações que são quebradinhas, né, informações que são fragmentadas ali no TikTok, o romance, ele continua sendo uma ferramenta, então, de compreensão da complexidade humana, de imersão e de reflexão também.
Então, pense no romance quando você for pegar um livro pra ler, principalmente um clássico, né? E também um romance contemporâneo, né? Com esse peso, sabe? Com esse background, com essa história, percebe? E não como um simples entretenimento, né? A nossa geração, gente, a minha geração, né? Eu sou de 92, e as próximas gerações, né? Elas já estão sendo atravessadas por uma problemática extremamente séria, que é a questão das redes sociais. As pessoas realmente estão muito acostumadas a consumirem conteúdos rápidos, sabe? Conteúdos simplistas, sabe? Você passa o dedo e vai pra outra coisa, você passa o dedo e vai pra outra coisa. Aí quando você pega um calhamaço desse daqui, né, pra ler, se você não tem prática, né, é óbvio, você vai sentir dificuldade, sabe? Você vai achar chato, você vai achar monótono, porque o seu cérebro já tá acostumado com coisas rápidas, com coisas simplistas demais. Mas daí tá a importância do romance, né? E eu imagino que daqui pra frente, cada vez mais, ele vai ser importante, porque a gente vai ter uma geração que vai precisar voltar pros livros. A gente vai ter uma geração que vai precisar voltar a fazer essas práticas de imersão e de reflexão por conta própria através da literatura, através do consumo do romance enquanto gênero literário. Então, é isso, gente. Se você gostou desse papo, tomar um pouquinho de chá que minha garganta tá seca. Se você gostou desse papo, se ele foi relevante pra você de alguma forma, e se você tá gostando do bate-papo que a gente tá batendo toda quarta-feira, eu te convido pra continuar aqui. Toda quarta-feira eu vou lançar um episódio do Diário de Escrita. E eu tinha prometido no último episódio que eu falaria sobre a minha ideia, né? Eu falei que tinha algumas pistas, né? Sobre o que eu ia escrever. E realmente, gente, eu descobri finalmente sobre o que eu quero escrever, sabe? A história que eu quero contar. E aí, aquele brainstorm que eu fiz, ele tem muitas pistas, muitas indicações, né? De por quais caminhos eu poderia seguir. Então vai ter realismo mágico, vai ter animais que falam, tá? Vai ter a jornada aí de duas crianças que vão sair de um lugar, né, para resolver um problema em outro. Vai ter uma ameaça natural que vai vir aí, né, e vai meio que amedrontar, né, essas crianças. Inclusive é o que faz elas se moverem do ponto A para o ponto B. Mas eu não sei muita coisa, gente. Eu não sei mais nada, sabe? A ideia só veio e eu anotei. E aí eu tô fazendo pequenas incursões. E aí eu vou compartilhar melhor, detalhadamente, no próximo episódio do Diário de Escrita, onde eu vou falar sobre a ideia. Finalmente a ideia, né? Dando nome aos personagens, né? Ao cenário, né? Como é que eu vou fazer. Não tem muitas informações ainda, mas vai ser um bate-papo, assim, bem por dentro, né? Dos bastidores da escrita de um livro. Se você quiser acompanhar, fica comigo na próxima quarta-feira. Tchau, tchau!